Palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Ok, minha gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro. Que bom que você está aí. Com certeza, alguma coisa a mais você vai colocar aí na mochila do seu conhecimento bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações,
ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe e nos dê um bom encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos aqui para o nosso segundo encontro com essa introdução ao Novo Testamento. E quando a gente fala de introdução, estamos falando de dados, estamos falando da realidade do tempo de Jesus, para que você possa depois, nós possamos depois, ter melhores condições de entendermos o texto bíblico, porque estamos por dentro do contexto. Então a gente fez uma passagem que na verdade é uma leitura mais rápida, mas esperamos que você possa acompanhar. Como funcionava a sociedade no tempo de Jesus? Falamos da dominação externa, como que o Império Romano mandava naquela região, dado que já há um bom tempo o Império Romano, 63 a.C., já mandava nessa região. E qual era a influência do Império, como é que a comunidade estava organizada internamente? Nós vamos ver isso agora. Pessoas, terras. Então, além da dominação externa dos romanos, além da dominação de Herodes Antipas na Galiléia, que é a região norte da Palestina, a Palestina, principalmente a Judéia, no sul, onde está a capital, Jerusalém, era dominada internamente pela classe dos ricos proprietários de terra que faziam parte do Sinédrio. Então a gente já deve ter uma curiosidade, o que é esse Sinédrio? O Sinédrio, também chamado Senado, era a Suprema Assembleia dos Judeus. Era a maior autoridade administrativa, judiciária, legislativa e até religiosa. Fazendo uma comparação para os dias de hoje, o mesmo Sinédrio fazia o papel do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, do Executivo e até mesmo o papel da Igreja. Faria. Os conselhos. Quer dizer que no tempo de Jesus, entre os judeus, não tinha separação entre o Estado e a religião? É isso que está querendo dizer? É isso mesmo. Era uma coisa só. Quem mandava em tudo era o Sinédrio. E a única lei escrita era em rolos que os judeus tinham, que era a Bíblia. Não com a composição que a gente tem hoje, mas principalmente o Pentateuco, os profetas e alguns salmos. Ela incluía o que para nós hoje seria a lei civil e religiosa. Tudo era considerado como lei de Deus. Então nós temos aqui a composição do Sinédrio, 71 membros. Aí nós temos, em primeiro lugar, os sumos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Veja que várias vezes Jesus vai citar esses grupos. O sumo sacerdote era a mais alta personalidade dos sacerdotes e de todo o povo judeu. Isso devido ao papel que ele exercia no templo. A autoridade do sumo sacerdote vinha do templo e do respeito que o povo tinha pelo templo. Para o povo, nada havia de superior ao templo, porque era a casa de Deus. No tempo de Jesus, o poder do sumo sacerdote ficava nas mãos de uma família. A família de Anás e Caifás, personagens que a gente encontra no Evangelho de João, principalmente no julgamento de Jesus, que estava no auge do poder,
era a família mais poderosa do país. Com razão. Foi essa família que liderou a conspiração para condenar e mandar matar Jesus. Depois do sumo sacerdote vinha o chamado comandante do templo, responsável pelo culto e pela ordem externa. Em todas as celebrações ficava sempre ao lado direito do sumo sacerdote e até o substituía quando necessário. Então a gente tem, dentro da organização do Sinédrio, 71 membros, os sumos sacerdotes. Depois nós temos o comandante, né, que é aquele que fica ali ao lado. Depois o chefe dos sacerdotes. Logo abaixo do comandante vinham os grandes sacerdotes ou chefes dos sacerdotes que moravam em luxuosos palácios. Eram os sacerdotes que conseguiram ter na mão todos os postos influentes do templo, do culto, das finanças e da vigilância do templo. Eram quase todos parentes do sumo sacerdote. Aí você vai entender. Se na organização o sumo sacerdote já era assumido por uma família, os outros cargos também eram parentes, né? Significa que estava tudo em casa ali. Além de terem um número considerável de cadeiras no Sinédrio, os chefes dos sacerdotes constituíam um colégio autônomo bem definido. Eles controlavam todas as atividades do templo e a direção política da Assembleia do Povo. Eram também como tribunal, que tomava decisões em matéria de direitos e deveres dos sacerdotes e da organização do templo. Um saduceu, por exemplo, o sumo sacerdote e o chefe dos sacerdotes pertenciam ao grupo dos saduceus, aqueles que não acreditavam na ressurreição. Descendente do sumo sacerdote Sadoc, o sumo sacerdote reconhecido pelo rei Davi. O grupo dos saduceus era formado pelos grandes proprietários de terra e pela elite dos comerciantes da época. Os saduceus consideravam o povo, sobretudo os pobres, o culpado pela ocupação romana. Não aceitavam os romanos por ser estrangeiros, mas foram os maiores colaboradores da dominação romana na Palestina e sempre mantiveram a política de conciliação para não perder seus cargos e privilégios. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles eram contra o Império Romano, mas devido às barganhas que tinham, então ficava de bico calado. Os saduceus só reconheciam os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos como Pentateuco, 5, e que eles chamavam Lei ou Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Era escrito em rolos, não na forma que a gente tem hoje. Eles interpretavam tudo ao pé da letra, como muita gente ainda. Não aceitavam os livros proféticos. A discussão que tiveram com Jesus foi sobre a ressurreição dos mortos, na qual não acreditavam porque já gozavam de boa vida. Não é por acaso que Jesus vai dizer: ai de vós ricos, porque já tem a sua própria consolação. Mas será que esse conforto aqui na terra significa também no céu, principalmente quando você é indiferente ao teu irmão que não tem o que precisa ter e você tem sobrando? Os sacrifícios. Mas, além destes sacerdotes saduceus, tinham muitos outros sacerdotes pobres que vinham do campo. Eles trabalhavam no templo oferecendo os sacrifícios do povo e pai de João Batista, por exemplo, Zacarias, era um deles. Os anciãos, muitas vezes citados também, outros membros do Sinédrio, eram chefes das famílias mais ricas, mais poderosos da época de Jesus.
não eram sacerdotes, mas leigos. Eram os maiores proprietários de terra do país. Veja, quando Jesus, lá no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, capítulo 8, Marcos e Mateus coincidem, o mesmo capítulo, vai dizer, olha, depois de perguntar quem é o Filho do Homem, o que dizem, aí Jesus vai dizer, saibam que o Filho do Homem vai sofrer muito da parte dos saduceus, dos sacerdotes, dos anciãos do povo. A mesma coisa, os discípulos de Emaús, lembram? Eles disseram, nós pensávamos que nossos sacerdotes, nossos chefes e os anciãos do povo que o mataram, né? Depois nós pensávamos que ele ia ressuscitar, mas antes reconhece que foi esse grupo, de alguma forma, responsável pela morte de Jesus. E agora sabemos por que eles estão ligados à família dos sumos sacerdotes, que na época era Anás e Caifás. Quer dizer, nenhum cargo desse é por acaso. Eles são nomeados e devem ficar ali a serviço do império. Porque a melhor coisa para o império é quando ele domina a religião. Muitos deles residiam em Jerusalém e entregavam suas terras a administradores. Eram também detentores de uma parcela importante do comércio. Eram aqueles que no Sinédrio controlava a administração da justiça. Aí nós vamos ter o grupo dos escribas. Os escribas, ou doutores da lei que faziam parte do Sinédrio, eram os grandes intelectuais da época. Sua influência e poder não se media pela nobreza e nem pela posse ou profissão, mas pelo saber. O conhecimento da lei contida na Bíblia e outros conhecimentos a qual o povo não tinha acesso. Muita gente não tinha condições de leitura como eles tinham, né? Tanto levaram esse título. Eles eram os especialistas da interpretação da Sagrada Escritura. E como esta era a base da vida do povo judaico, a gente diz, era o livro da religião, mas o livro da lei social também, os escribas acabaram se tornando advogados, juízes e políticos ao mesmo tempo. Por outro lado, Lucas registra que Jesus, com 12 anos, já tinha conhecimento suficiente para dialogar com eles e até fazer perguntas. No Sinédrio, se apresentavam como juristas para aplicar a lei de Moisés em assuntos governamentais, administrativos e questões judiciárias. O Sinédrio, fiscalizado por Roma, que tem interesse, obviamente, tinha poder sobre a Judéia, mas a sua autoridade se estendia sobre todos os judeus, tanto os que estavam na Palestina, quanto os que moravam no estrangeiro, chamados da diáspora. Diáspora são aqueles que estão fora. Também estes tinham que pagar o imposto do templo, chamado de dracma. O local onde funcionava o Sinédrio era o templo, em Jerusalém. Com efeito, tudo funcionava no templo. O poder religioso, cultural, poder político, poder econômico, poder judiciário, tudo era dirigido pelo Sinédrio. Isso dá para entender a colocação de Jesus, a revolta de Jesus, quando chega no templo e encontra esta realidade. O zelo pela casa do Senhor me consome. Acontece que aqui não está mais sendo mais casa do Senhor. O templo, tudo era regulado pela lei judaica que se encontra na Bíblia, que era a constituição do povo judeu. Por isso é que o templo e a lei para os judeus são tão importantes. Eram os dois pilares principais sustentando toda a organização e a vida judaica, quer seja religiosa, quer seja política.
Temos aí os fariseus. Era o que dava segurança e poder aos grandes e poderosos. Por isso entende-se por que se revoltaram contra Jesus quando mexeu na lei e quando mexeu no templo. Para conseguir manter todo o controle, além da religião, o sinédrio tinha a seu serviço, a política do templo, constituída por levitas. A polícia era chamada para diversas operações de segurança dentro e fora do templo. Levita é justamente a classe sacerdotal que ficou mais reservada ao culto, por exemplo. Foi esta polícia que os chefes dos sacerdotes e fariseus, membros do Sinédrio, mandaram para prender Jesus e voltaram sem prendê-lo. Eles disseram: jamais alguém falou assim. E foi esta mesma polícia, junto com a guarda pessoal do sumo sacerdote e os soldados romanos, que mais tarde prenderam Jesus no Jardim das Oliveiras, traídos por um companheiro, Judas Iscariotes. Assim, na Palestina, no tempo de Jesus, vemos a seguinte situação. Primeiro, o poder político absoluto. A Pax Romana era indiscutível, ninguém podia se rebelar. Os romanos, que dominavam na base da força o mundo da época através de César, obrigando todos os países submissos, e a Palestina era um desses países, a eles a pagar impostos. A briga sempre foi pelo poder econômico e não para cuidar de pessoas. Para ter mais força, os romanos dividiram a Palestina. A Galiléia, onde morava Jesus, ficou com Herodes Antipas, e a Samaria, que fica entre a Galiléia e a Judéia, ficou com Pilatos, procurador romano. Quer dizer, Pilatos ficou com essas duas regiões. Submisso politicamente a estes, o Sinédrio, que em questão política não tinha muitos poderes, servia para manter o controle, digamos que para obedecer os interesses do império. Servia também para evitar que o povo se revoltasse contra os romanos, o que provocaria represálias terríveis. Imagine, o Sinédrio era formado por quem? Formado por 71 sumos sacerdotes, que deveriam estar a serviço do cuidado do povo, no entanto, estão a serviço do império. Quer dizer, contra o império sequer podia se rebelar. E claro, os empregos, os cargos, as vantagens que recebiam por isso, justificam. Assim declarava o sumo sacerdote contra Jesus: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão destruindo o nosso lugar santo e a nação. Foi este Sinédrio que condenou Jesus e exigiu a sua morte. Naquele tempo, os judeus, os israelitas, faziam também outras discriminações, como, por exemplo, a discriminação racial. Mas como assim? Era por causa do preconceito de cor? Não, era uma questão de raça. E outras, vamos ver. Para o judeu, era importante pertencer a uma família autenticamente judia, isto é, ser descendente de Abraão, considerado pai de todos os judeus. Eles pensavam que Deus os havia separado dos outros povos e salvaria somente os judeus autênticos. Quando foi que surgiu essa ideia de raça pura? No ano 450, quando o povo voltou do exílio, com a teocracia e depois com o conceito de raça eleita. Então, podia misturar mais o sangue com outros povos. O Evangelho de Mateus, que é um dos evangelhos bem judaico, então é por isso que no começo do Evangelho tem uma lista enorme de nomes falando
Que um gerou o outro é para você ver. Isso se chama genealogia. A Bíblia está cheia disso. Isto era para provar a origem autêntica de uma pessoa. Quem fazia esse tipo de trabalho eram os sacerdotes no templo, só eles. E cada judeu sabia a sua origem genealógica. O Evangelho de Mateus nos mostra que este homem, Jesus, vem de Davi e Abraão, como que se fosse necessário confirmar isso. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e assim por diante. Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão e assim por diante. Natã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Podemos ler no Evangelho de Mateus, o capítulo 1, versículo de 1 a 17, a lista completa, incluindo até o nome das prostitutas. E é importante ler a introdução para que a gente não se sinta incomodado quando na liturgia a gente faz o texto da genealogia. Então é por isso que muitos judeus se orgulhavam de serem filhos descendentes de Abraão, desprezando os outros. Eram principalmente os fariseus, saduceus e escribas. Mas João Batista combate duramente essa ideia e Jesus, que também era filho descendente de Abraão, responde aos fariseus: se sois filhos de Abraão, praticai então as obras de Abraão. Basta vocês querer dizer que são de raça pura, no entanto, nada a ver com o que vocês estão fazendo. No livro do Êxodo, capítulo 20, versos 2 a 5, lemos assim: eu sou Javé teu Deus, que te fez sair do país do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura de coisa alguma, de que esta acima do céu, ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante desses deuses e não os servirás. Os povos de outras nações, chamados estrangeiros, tinham outros deuses. O povo de Israel, ao longo da história, configurou a imagem do Deus Javé. Mas os outros países tinham seus outros deuses, era normal. Quando um judeu se casava ou se misturava com esses povos, ficava influenciado e trazia para a família judaica essa idolatria. Veja a recomendação que a gente viu anterior, no capítulo 20 do livro do Êxodo. Não vão fazer imagem, escultura de outros deuses. Mas não é porque necessariamente eles iam a outros, mas por questões às vezes até de família, terminava essa cultura vindo para dentro de casa. Mas principalmente também, quando o império dominava, muitas vezes, a primeira coisa que impõe é a religião. Então, como se manter fiel ao Deus Javé, tendo presente tamanhas possibilidades e às vezes até a imposição de adorar outros deuses. Os faraós do Egito construíram grandes templos aos seus deuses, por exemplo, para impressionar outros povos. Era para mostrar que os seus deuses eram mais fortes, mais protetores, mais poderosos. Por isso eles se impunham como o rei que andava em todos, que mandava em todos. Veja o tamanho dessa estátua feita em uma só peça que se encontra ainda hoje na frente das ruínas do templo de Luxor, no Egito. Certamente, algumas pessoas que podem ter até dificuldade de entender o que estamos falando. Nossa, mas Deus não é só um. Gente, desde sempre Deus é só um. Hoje a gente tem esta compreensão, mas no início não era assim.
Imagine entre os índios, ainda hoje, dependendo da tribo, vai ter lá seu Deus. Então essa leitura, essa compreensão de um Deus que é Pai de tudo, de todos, ela foi crescendo também. E isso nos ajuda a entender, a respeitar outras culturas, dialogar com elas, sem impor a nossa religião. Os judeus consideravam impuros todos esses outros povos. Não se misturavam para não se contaminarem com os costumes deles. Quem se casava ou se aproximasse desses povos se tornava impuro também. Isso principalmente depois que o povo volta do exílio da Babilônia. Sobre os soldados, por isso que os judeus não aceitavam a dominação romana. Com a sua presença na Palestina, no templo, a terra ficou impura e o templo ficou profanado. Devido a isso, um grupo de judeus chamados essênios, que é um dos partidos, você pode procurar no Novo Testamento, tem lá para você pesquisar quem eram os essênios. Então está dizendo, era um dos grupos ou partidos da época que seguiam mais rigorosamente a lei, se separavam do convívio social. Os essênios foram morar nas montanhas e no deserto para se manterem puros, porque os outros povos se misturaram com os pagãos, que era o império dominador. Então os essênios viviam em pequenas comunidades semelhantes aos monges ou eremitas. Acreditavam ser o resto de Israel. Levavam a vida em comum, onde os bens eram divididos entre todos. Essas escavações, que são, para você estudar a Bíblia hoje, você precisa da história, da antropologia, da arqueologia. São 3 ciências que prestam serviço, ou que a exegese tem acesso nas suas pesquisas bíblicas. E isso, cada dia, vai atualizando as informações, primeiro para quem estuda a Bíblia, e depois, aos poucos, a gente vai repassando também ao nosso povo. Por isso que é importante estudar a Bíblia constantemente, para você não ficar preso a alguns conceitos que vão sofrendo alteração em si. Então, aqui os essênios viviam estudando a lei, rezando e se purificando durante o dia através de muitos banhos. Eles esperavam um Messias como mestre da justiça, que iria fazer uma guerra santa, exterminar os ímpios, que eram todos aqueles que não viviam de acordo com eles ou de acordo com a compreensão que eles tinham da lei, para estabelecer o reino eterno dos justos. João Batista pode ter sido membro da comunidade dos essênios pelo tipo de pregação. Ele pregava a conversão urgente e a chegada do reino. Mas certamente João discordava dos essênios, porque se colocava junto aos pobres, a quem eles não consideravam, se dirigindo a todos sem nenhum preconceito, e não seguia o sistema de pureza deles. João também se afastou da cidade, mas não com a mesma ideia que os essênios. João Batista, filho do sacerdote Zacarias, era muito querido pelo povo e considerado um profeta. Ele batizava com água no Rio Jordão para a conversão dos pecados, preparando assim o caminho do Senhor. Foi Mateus a João que Jesus pediu o batismo e a partir daí começou a sua vida pública. Samaritanos. E por que os judeus não se davam com os samaritanos? A região da Samaria era toda considerada impura, e os samaritanos eram considerados pelos judeus raça impura pelo fato de serem descendentes
da população misturada com estrangeiros. Dá para entender? 722, quando a Samaria foi invadida, muitos outros povos. Quando a gente lê lá no encontro de Jesus com a samaritana, que Jesus vai dizer: você teve 5 maridos e o que você tem ainda não é seu esposo, pode ser uma referência a isso. De fato, a Samaria foi invadida por 5 povos. Claro, a religião é imposta ali. Terminou, com certeza, o povo se casando, se misturando com estrangeiros, porque quem vem fica ali, termina as famílias se misturando. Então, eram considerados pelos judeus raça impura pelo fato de ser descendentes da população misturada com estrangeiro. Os judeus puros os detestavam mais do que os estrangeiros. Não se casavam com os samaritanos e nem mantinham com eles nenhum contato ou qualquer objeto usado por eles. Imagine, mas eram judeus da mesma forma. Inclusive numa região bem estratégica também. Mas por esse detalhe, terminou criando essa divisão, esse cisma. Os samaritanos só aceitavam os primeiros 5 livros da Bíblia chamada Torá, que observavam escrupulosamente. Um samaritano é apresentado por Jesus como exemplo de amor ao próximo e o único dos 10 leprosos, sentimento de gratidão, a quem Jesus curou e que lhe agradeceu, era justamente um samaritano. Jesus não poderia exigir ato maior de um judeu do que aceitar o samaritano como irmão. A tradição do puro e do impuro se tornou tão rígida naquela época para os judeus que uma pessoa se tornava impura até por suspeita de ter tocado em algum objeto estrangeiro. Nem dinheiro dos estrangeiros eles podiam tocar. Dá para entender a pergunta: por que teus discípulos não lavam as mãos? Não é porque as mãos estão sujas. É como poderia ter cumprimentado o estrangeiro, poderia ter pegado uma moeda estrangeira. E Jesus vai dizer: olha, enquanto eles estiverem comigo, não precisa disso aí que vocês estão falando. Assim, um judeu que se considerasse puro, viajando na Galileia, no norte, para a Judéia, no sul, não passava pela Samaria. Dava a volta de muitos quilômetros a mais, atravessando o Rio Jordão para não ficar impuro. Imagine. Depois, que diz respeito à mulher. Ao contrário, Jesus indo da Judéia para a Galiléia, passa por Samaria. Em Sicá, ou Siquém, ele conversa com a mulher samaritana, pede água para ela e bebe do seu balde. Jesus quebra 2 tradições: tocar em objetos estrangeiros e conversar publicamente com uma mulher e ainda mais uma samaritana. Não é por acaso que os discípulos, quando retornam, eles ficam assustados ali com a atitude de Jesus. Jesus foi chamado de samaritano. Para o judeu, ser chamado de samaritano era uma ofensa gravíssima. Era igual a alguém xingar: ou seu filho daquela, ou estaria negando a sua origem autêntica. A região da Galileia, aquela região ali com mais de 200 povoados grandes, algumas cidades também em destaque, como Cafarnaum, onde morava Jesus, por estar em divisa com países estrangeiros, como a Ciro-Fenícia, era considerado meio impuro. E se você está numa fronteira, é normal que você tenha, digamos que, relações com outros povos. É por isso que xingavam Jesus de Galileu. Jesus não teve estes preconceitos. Ele foi na região de Tiro e Sidônia e lá até curou a filha
da mulher cirofenícia e ainda elogiou a sua fé. Importante aprender de Jesus. Quantas divisões nos dias de hoje acontecem por causa de religião? Quantas divisões acontecem hoje por causa de igrejas? A partir do momento, principalmente quando muda de igreja, corta as relações, o filho já não é mais filho do mesmo jeito, o amigo não é mais amigo do mesmo jeito. E o pior ainda, a ideia de raça pura termina dando autoridade a uns e condenar o outro. Se rompe o diálogo, acaba a fraternidade. Somos independentes, como diz São Paulo, quer seja grego, romanos, prosélito, pagãos ou cristãos. Aprendamos uma coisa: somos uma única raça, a raça humana, e temos o mesmo Deus. Se quisermos garantir o céu, vivamos o amor. Quando eu entro numa igreja, quando eu estou numa igreja, quando eu sirvo através de um ministério, de uma pastoral, de um grupo, é para que eu possa, porque ali eu tenho espaço, a oportunidade de colocar em prática o amor. E o amor da mesma forma de Jesus, o amor que dá a vida, que dá o coração para que o outro tenha vida. E os cobradores de impostos? Estes também eram tidos como impuros e pecadores públicos. Eles eram geralmente pobres e ganhavam a vida cobrando impostos como fiscais dos romanos. Eram odiados por causa disso. Os seus chefes, os publicanos, eram considerados impuros também por se enriquecerem indevidamente. Então entenda uma coisa. Uma coisa é o cobrador de imposto que está ali, coletoria de imposto cobrando. Outra coisa são os chefes deles. Os cobradores são pobres, mas os chefes são ricos. Por quê? Porque eles estipulam que seja cobrado a mais, eles exploram, eles então terminam enriquecendo indevidamente, como coloca o texto. Mateus, Jesus era acusado de andar com cobradores de impostos, publicanos e pecadores públicos. Ele chamou para ser discípulo Mateus, chamado Levi, que era cobrador de impostos. Jesus entra também na casa de Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Veja o tamanho da sabedoria de Jesus. Em uma mesma classe, discriminada, impura, sequer digna do céu, Jesus pega um que está na situação mais elementar, caso o cobrador de imposto, e pega aquele que na classe social está numa situação maior, que é o chefe dos cobradores de impostos, no caso, Mateus e o publicano, cobrador de imposto, esqueci o nome agora, Zaqueu. Os vendedores. A pureza de uma pessoa dependia também do tipo de trabalho que fazia. As pessoas que trabalhavam com comércio, como carreteiros, lojistas, açougueiros, eram considerados impuros por causa da desonestidade do roubo. O médico era suspeito por dar preferências aos ricos, descuidando do pobre que lhe pagava mal. Eram também impuros. Outras profissões, como mascate, tecelão, etc., eram consideradas desprezíveis porque lidavam com mulheres e também eram suspeitos de imoralidade, e por isso não se podia deixá-los sozinhos com mulheres. Gente, uma das leis piores era justamente essa denominada lei do puro e do impuro. E não deixa de ser a pior lei também hoje, porque ela transforma a moral em moralismo. E de alguma forma uns até gostam disso, faz pesar
o fardo naquele cuja vida já não é fácil. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro, mas o que sai do homem. Isso é o que torna impuro, o mal que sai do seu coração. Quanta gente santa, mas que malda o próximo. Quanta gente boa, mas que o pensamento é um lixo. Quebravam a pureza o fato da pessoa comer carne de certos tipos de animais, assim como a carne de porco, olha, tão boa. Fazia má saúde. Para o judeu, o porco se tornou a coisa mais abominável que tinha. Por isso, quando Jesus curou os 2 endemoniados, permitiu que os demônios fossem na manada de porcos. Outros animais eram proibidos de se comer porque era usado nos cultos religiosos de outros povos. Então você pode pegar o livro do Levítico, capítulo de 11 a 18, e vai ter lá a lista dos animais puros e dos animais impuros. O Carlos Mestre explica em uma historinha por que a carne de porco se tornou impura. Imagine, no deserto, não tem geladeira, né, gente? Então, e o sal não era como hoje também. Então, qual era a carne que se estragava mais rápido? A carne de porco. E certamente, em algum momento, dependendo do dia em que foi matado o porco, do dia que foi comeram a carne, essa carne começou a fazer mal às pessoas. Então, para impedir que repetisse males assim, então criaram uma lei dizendo que a carne de porco é impura. Mas isso procede nos dias de hoje? A gente respeita, né? Mas eu a como tranquilamente. Impuras eram também todas as pessoas doentes ou com defeito físico, e ainda os doentes mentais que eram considerados possuídos pelo demônio. Ainda hoje, chega pessoas para conversar com a gente, só que a pessoa já tem essa crença em casa. Somente quem nasce na nossa região, né, já tem essa crença em casa. Então ela vem conversar com o padre para ver se o padre, com a sua reza, tira um pouco daquele espírito ruim que a pessoa acredita ter o filho. Então, ela já procura todo um jeito de contar o que está acontecendo, mas a crença dela é tanto que muitas pessoas com problemas psicológicos, mas não vão ao psicólogo. Eles vão em qualquer outro lugar, vão no Pai de Santo, vão no terreiro, vão no cigano, às vezes na igreja evangélica, mas não vão ao tratamento. Quer dizer, uma coisa é a oração, que é força espiritual, que é energia, mas ela não substitui a ciência. A ciência também é divina, né, porque ela está aí para auxiliar na vida humana. No início, o sentido da pureza era para preservar a vida. Tudo o que pudesse ameaçar a saúde e a vida era visto como perigoso e chamado de impuro. Mas na época de Jesus, as coisas foram mudadas. Ao invés de ser como impura, a opressão que gera as doenças via como impura apenas a doença. Assim, todas as pessoas doentes eram marginalizadas e consideradas de segunda categoria. Os doentes, além da doença, tinham que suportar também a suspeita de serem pecadores. Quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Jesus é solidário com os doentes e marginalizados. Por isso, responde ao discípulo de João Batista: ide contar a João que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ó Jesus, nós te amamos.
A mulher do tempo de Jesus era muito discriminada e marginalizada. Era considerada como posse ou propriedade do pai e, quando casada, do marido. Assim como se possuía ovelhas, gado, se possuía também a mulher. O pai podia até vender a filha antes dos 12 anos. Tristeza, né? No Oriente, a mulher não participava da vida pública. Seu lugar era em casa, cuidar de casa e dos filhos. Negócios, conselhos, tribunais, reuniões, contratos eram feitos somente para homens. Mulheres, sua formação limitava-se ao aprendizado dos trabalhos domésticos, costura, fiação, buscar água. Em casa devia lavar as roupas, os pés e o rosto do pai e, quando casada, do marido. No campo, a mulher trabalhava fora para ajudar, mas nunca sozinha. Era proibido o homem encontrar-se sozinho com uma mulher casada. Por isso, os apóstolos achavam estranho Jesus falar com a mulher samaritana. Toda mulher nos dias de menstruação, por exemplo, e depois do parto, era considerada impura. E olha, gente, todas as vezes que alguém era considerado impuro, tinha que pagar depois, quando ficava boa, né? Por isso, Maria vai ao templo para se purificar depois do nascimento de Jesus. E ela oferece 2 pombinhos, porque era a oferta dos pobres. A mulher tem filhos e, mesmo estéril, era considerada desonrada e até mesmo castigo de Deus. A mulher sem filho. Assim, quando Isabel, já velha e estéril, ficou grávida e João Batista declarou: "Isto fez por mim o Senhor, quando se dignou retirar o meu opróbrio perante o homem." Ter filho homem valorizava a mulher por causa do patrimônio do nome da família. A mulher não recebia herança, só recebia herança, caso o marido morresse, chamado dote, quando casava e na ocasião em que ia morar com a família do marido. Separando o que Deus uniu e se desposando com outro ou outra, tanto o homem como a mulher cometem adultério. Marcos 10, 11. No templo e nas sinagogas, as mulheres ficavam separadas no lugar inferior aos homens, como até hoje se vê no Muro das Lamentações, o único que sobrou do templo. Os homens à esquerda e as mulheres à direita, separadas por uma grade. No culto, as mulheres só escutavam, não liam nem dirigiam a palavra. Não eram obrigadas a acompanhar as peregrinações também. A atitude de Jesus para com as mulheres quebra todas as tradições da época. Por isso, gente, a regra de ouro é olhar para Jesus. Qualquer lei, qualquer orientação, olhemos para Jesus. O que Jesus quer de nós? Como que Jesus agiu? Como que Jesus me convida a agir? Muitas vezes corre o risco da gente abraçar a lei e deixar Jesus de lado. Principalmente, é importante observar que às vezes criamos leis, criamos orientações para que também nós possamos chegar a Jesus. Mas é preciso avaliar. E olhando que Jesus quebrou muitas vezes tabus, porque para ele mais importante era a pessoa, a vida. Várias mulheres que haviam sido curadas acompanhavam Jesus. Jesus perdoa a mulher adúltera, acusada, sabe se foi mesmo, pelos escribas e fariseus, que segundo a lei de Moisés devia ser apedrejada. Imagina a pessoa ser tão santa que deseja a morte do outro, para lá com a sua santidade. Queriam a pena de morte para ela. Jesus deixa a mulher ungir a seus pés e a sua cabeça com perfume, contrariando até os escribas. As críticas dos apóstolos
Jesus também aceita Marta e Maria como suas ouvintes. Jesus devolve a vida ao filho da viúva e fala ainda que a viúva indigente no templo deu mais que os ricos. E até cura a filha da mulher estrangeira, vendo a sua fé, a Cirofenícia. Depois da morte de Jesus, olha aí, foram as mulheres que descobriram e reconheceram que Jesus estava vivo, apesar da desconfiança dos apóstolos. Imagina, lembra lá os discípulos de Emaús? Olha, até que umas amigas nossas, umas irmãs nossas, foram lá e viram realmente que Jesus havia ressuscitado. Mas como a gente não viu, o testemunho delas não foi o suficiente. No entanto, foram elas que estavam ali na formação e na fundação de várias comunidades na igreja primitiva. Basta acompanhar as comunidades de São Paulo, como elas foram fundamentais para a criação da igreja primitiva, na história e hoje também, com certeza. Então, a gente fica por aqui. Obrigado por você esteve conosco aí quase 50 minutos de palestra. Esperamos ter contribuído com você. Próxima quarta a gente dá continuidade e introdução ao Novo Testamento. Importante que você leia, que você acompanhe também a introdução da sua Bíblia. Quem tem a Bíblia Pastoral Nova, você tem a introdução mais atualizada, isso que nós estamos falando. Vamos estudar a Bíblia. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa noite, bom descanso. Que Deus os abençoe. Palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Eu vou viver a palavra, leva